Bom dia especial para todos vocês que estão nos acompanhando diretamente aqui do Estúdio 1 do canal Educação. Professor César Robério, seu professor de História, um bom dia especial para todos vocês que estão acompanhando. Nosso amigo Jack Souza, lá de Betânia, né? O Jack é bem assíduo, ele acompanha todas as aulas. Então, um bom dia especial também para Alencar Arsênio, para o Rian. O Rian estava acompanhando há pouco tempo ali na outra aula nossa, que legal. Então, estão todos, Itauana Silva, todos bem-vindos e bem-vindas. Galera, qual vai ser o tema da aula de hoje, né? Hoje vamos falar da formação dos estados nacionais e também vamos tratar sobre a sociedade sem estado, tá certo? Vamos trabalhar hoje com muitos conceitos. Conceito de estado, de nação, tá entendendo? De sociedade. Então, você tem que ficar ligado. Isso é interessante para que você acompanhe todo o nosso tema hoje. E hoje nós vamos dar um alô especial para os nossos amigos, alunos, professores que estão acompanhando, né, de Colônia do Gurgueia, né, Ribeiro Gonçalves e outros municípios que estão aqui aparecendo rapidamente aqui na tela para nós podermos visualizar. Qual é o objetivo da aula de hoje? Entender como aconteceu, né, o processo de formação dos estados nacionais e compreender os fatores que compõem as sociedades sem estado. Tá legal? Vamos dar alguns exemplos de algumas sociedades sem estados, né? Mas para isso é preciso também vocês entenderem qual é o conceito de estado. Olha o Jack perguntando se está tudo bem conosco, tá? Sim, tranquilo, tudo bem, Jack. Espero também que esteja tudo bem com você, com todos, né? Nós estamos vivendo um momento, né, que você... É preciso estar sempre renovando esse sentimento, tá certo? Fraterno entre nós. Vamos iniciar do início, lá na Idade Média, gente. Porque em falar desse papo de surgimento dos estados nacionais, né, é preciso nós voltarmos um pouco ao tempo. Na Idade Média, o Jack disse que lá em Betânia 30 graus é isso mesmo, é o Nordeste, né? É o nosso estado, é desse jeito, que legal, vamos enfrentar. O Jack disse que 30 graus dentro de casa, imagine aí fora, Jack, aí aumenta um pouquinho, né? 30 graus na sombra, né, Jack? Grande Jack Souza, Betânia. Vamos lá. Na Idade Média, você vê essa imagem? Vamos fazer o seguinte, vamos na sequência de slides que nós vamos acompanhar nessas duas aulas, viu, Jack? E o demais, vamos fazer a leitura primeiro das imagens para depois nós lermos o texto, tá legal? Lembrando que tem uma relação entre a imagem e o texto. Essa imagem não está aí à toa, não, tá bom? O que vemos? Vemos uma imagem tipicamente medieval, né? Onde nós estamos vendo ao fundo ali um castelo medieval, uma construção daquela época, construção imponente, né? Muito resistente, numa época em que as armas eram lança e flechas, dardos, então resistia a um ataque, né? Apesar de que com o surgimento das armas de fogo, canhões, por exemplo, essas construções não se tornaram assim tão imponentes como outrora. Mas tá bom. Quem que mora lá no castelo medieval? Mora o senhor feudal. Senhores feudais. Né? Senhores feudais. A burguesia já não morava em castelos, né, Jack? A burguesia, ela, a princípio, são comerciantes, pequenos, médios comerciantes, que vão crescendo, né? Eles vão prosperando. E, de repente, mesmo que não tenham castelos, alguns deles, não é por falta de dinheiro, porque o dinheiro que eles tinham dava para comprar castelos, né? Mas o poder econômico vai ser associado ao comércio, não mais à terra. Porque aqui, ao redor do castelo medieval, o que vemos? Camponeses, lavradores, são servos que estão trabalhando na terra. Ou seja, trabalho para gerar riqueza para o senhor feudal, né? E naquela época, quanto mais terras o senhor feudal tinha, mais poderes também ele tinha. Arrecadava mais impostos, tá certo? O Diego está lembrando que os castelos tinham
pontes levadiças, exatamente. O cara construiu o castelo, olha a altura desse muro, vamos dizer assim, né? E ao redor fazia um fosso e era uma maneira de proteção, para evitar que fosse atacado, né, pelos inimigos, tá? E aí, galera, havia uma ponte elevadiça, que eles baixavam a ponte quando chegava alguém, amigo, né? Para não ser atacado. Alencar Sênio, bom dia, meu irmão, tudo bem? Tudo bem, tudo na paz, né, cara? Bom, vamos lá. Na Idade Média, o modo de organização social e política era o feudalismo. Pautado em quê? Pautado na posse da terra, aquilo que eu falei há pouco, né? Então, é a questão da terra, Quanto mais terra, mais poder a criatura tinha, o senhor feudal. E na relação de suzerania e vassalagem, em que você tem uma hierarquia, né? O nobre suzerano está acima, o nobre vassalo está abaixo, tá? Os vassalos se submetiam à autoridade do suzerano em troca de terras, que era a moeda da época. Compreendem? Então, assim, às vezes, você veja que, comparando com os dias de hoje, ter muita terra ainda é, de certa maneira, um sinal de distinção, de demonstração de poder econômico, mas não é o principal. Existem outras manifestações de riqueza hoje em dia. Mas naquela época, na Idade Média, era o único que era o principal, era ter terras. Olha aqui o Jack no bate-papo. Às vezes colocavam jacarés na vala cavada em volta do castelo, já que tinha algo lá. Ah, meu amigo, pois é. Então, para você passar desse tanto de obstáculos, né? Era algo difícil, né? Você pode observar naqueles filmes que tem como pano de fundo, né, o período medieval. Nesses momentos de guerra, a construção do castelo era muito importante, né? Né? Veja que lá em cima, estão observando? Deixa eu só destacar aqui. Vocês estão vendo aqui, nessa área, aqui em cima desse muro, elevado muro, né, ao redor do castelo, tinha um espaço, uma colunazinha que os arqueiros, eles se escondiam para não serem mortos, né, pelas flechas dos adversários, e aí quando eles ficavam entre um e outro, estão vendo? Uma construçãozinha, né, de tijolos. Então eles se escondiam ali atrás no momento do ataque e depois saíam e começavam a lançar suas flechas sobre os inimigos. Aí eles colocavam escada para subir, ele lá de cima, eles jogavam óleo quente para ver os caras morrerem, caírem da escada. Um inferno, né? Aquelas guerras medievais, elas eram muito violentas, né? Vamos lá. Olha aqui o Jack. Se as terras eram moeda da época, então os vassalos podiam plantar para si mesmos ou somente para os senhores feudais. Veja bem, Jack, o vassalo, ele é um senhor feudal, assim como o suzerano. O que acontece? O suzerano, ele tinha pessoas que estavam abaixo dele, que eram os vassalos. Então, imagina aí, o suzerano tem terra, né? Ele permite, ele chega a um acordo, a um pacto, né, de fidelidade recíproca, e ele autoriza que um nobre vassalo cultive na terra dele. Você está entendendo? E isso tudo em troca, né, de favores, de defesa em período de guerra e tal. Vamos em frente. Com o crescimento da população feudal, grandes unidades territoriais reivindicaram sua autonomia política. Cada povo queria um território próprio. Opa, crescimento da população feudal. Compreendem? Olha o que acontece, Assênio, Jack e os demais que estão acompanhando a nossa aula. Enquanto a população feudal era pequena, vivia naqueles feudos, viviam mal, né? Péssimas condições de higiene mesmo, se alimentando mal. Mas quando a população cresce, isso foge do controle do senhor feudal. O povo reivindica melhorias na qualidade de vida, tá? E aí uma dessas reivindicações era o território próprio. Nós estamos caminhando para o surgimento dos países, das nações. Acompanhe esse raciocínio. Porque durante a Idade Média, pessoal, não existia na Europa os países que nós conhecemos hoje, pelo menos na Alta Idade Média, não existia.
Não existia a Inglaterra, a França, a Itália, a Alemanha. Não, não. Existiam os condados, os ducados e pequenos reinos também, mas não existiam os países, né? Os estados nacionais, que é isso que vamos falar hoje. Tá legal? Olha aqui o Jack. Então os vassalos recebiam a terra para produzir e gerar lucro para os senhores feudais, além dos vassalos terem trabalho. Qual era o pagamento feito aos vassalos? Eles recebiam em troca, além de alimentos, é lógico, mas também aquela relação de proximidade com o nobre suzerano, né? Criava um prestígio para eles. Era uma relação marcada por essa questão do poder, tá bom? Definiam esses territórios justamente elementos culturais comuns, como a língua, os ancestrais, eles que acabavam unindo esses povos, né? São elementos culturais comuns. Um povo com determinada cultura se identifica com um povo de cultura semelhante. Então, de repente, você tem, naquela região que hoje é a França, na Europa, naquela região que hoje é a Inglaterra, o que hoje é a Alemanha, existiam povos com culturas semelhantes, né? Então, eles disseram, não, cara, peraí, por que a gente não se junta, hein? E foi a partir desse pensamento, viu? De reunir povos com culturas semelhantes que acabaram evoluindo para o surgimento dos estados nacionais. Ok? Porque tinha uma cultura semelhante, a mesma língua, mesmos antepassados, enfim. Um estado nacional, pessoal, vamos trabalhar os conceitos. Um estado nacional contemporâneo, né, nos dias de hoje, ele tem como princípio realizar a soberania política e militar dentro de um determinado território, delimitado por fronteiras que definem quando termina um território e inicia outro. Opa, o que é que isso quer dizer? O que é que isso quer dizer, pessoal? Veja bem, aí você está vendo aí uma imagem, né, com bandeira, se identifica assim facilmente a bandeira da Inglaterra, a bandeira da Alemanha, né? Veja a bandeira de Cuba, bandeira da Espanha, dos Estados Unidos, da China, enfim. Um Estado nacional contemporâneo, nos dias de hoje, tem como princípio realizar o quê? Soberania política e militar. O que é a soberania política e o que é a soberania militar? Soberania política, olha, nosso país, nós decidimos quem vai nos governar. Não venha ninguém de fora para indicar, para dar palpite e tal. Soberania política. E o que é soberania militar? Olha, é preciso que as outras nações nos respeitem militarmente, assim como nós respeitamos vocês, uma reciprocidade, entendeu? Agora, quando um país não consegue, por exemplo, controlar seu espaço aéreo, né? Porque para você entrar no espaço aéreo de qualquer país, assim, um país mais que preserva muito bem sua soberania, a aeronave está se aproximando e já deve entrar em contato com a torre de controle dos aeroportos, se identificar e solicitar autorização. E diz lá, tem todos uns códigos utilizados pela aviação internacional, mas imagina aqui, resumindo, caricatura da coisa, é como se nós estamos na aeronave, estamos entrando no espaço aéreo de um outro país, né, que não é o nosso, nós nos anunciamos, olha, meu nome é tal, sou piloto, né, da empresa tal, país tal, solicita autorização para entrar no espaço aéreo do seu país. Aí o cara vai analisar, não, de boa, tranquilo, não se trata de nenhum avião suspeito, transporte de narcotráfico, não é um caça, né, de guerra, não é um avião militar de nenhum outro país. Não, tudo bem, de boa, pode entrar. Pode entra no espaço aéreo, né? Não é diferente do espaço terrestre, né? Um ônibus, enfim, um carro, um automóvel. Então, pessoal, mas a questão da soberania é como está colocado na sua tela. Por exemplo, em relação ao território. O território, está aqui os contornos, né? Os limites do país. E aí, nisso fica claro quando termina um país e começa outro. Entendido? Ó, Portugal ali próximo da Espanha, Espanha próximo da França, mas como são estados soberanos, é preciso que fique claro para todos eles onde termina um território de um país e começa o território de outro. Tá bom? Tá bom.
Olha aqui o Jack. Então, o espaço aéreo seria uma das partes da soberania militar. É tipo o senhor entrar em meu país e eu achar que o seu avião é suspeito. E se for suspeito, a aeronave vai ao chão. Não, Jack, devagar. Também não é recomendado abater um avião no espaço aéreo de imediato, né? Veja bem, tem todas umas tratativas, tem todo um diálogo. Pode, por exemplo, a torre de controle pode autorizar que ele pouse no primeiro aeroporto, que é mais próximo, para que o avião seja revistado. É possível, isso acontece, né? Agora, para chegar a isso que o senhor está colocando aqui, no sentido de que a aeronave vai ao chão, não sei como é que vai ao chão, né? Se for assim, para ser bombardeada, para ser atacada, aí já é uma situação de guerra. Porque se você sai num avião de um país e que não tem autorização para entrar no espaço aéreo do país, e se ele for abatido, vamos entender isso como o quê? Uma declaração de guerra. Um avião brasileiro de passageiro, imagine, civis, uma hipótese. Ele entra no espaço aéreo do Paraguai, solicita aterrissar, né? Não estava indo para o Paraguai, por conta de uma turbulência, acabou entrando no espaço aéreo do Paraguai. Se as forças militares do Paraguai abaterem esse avião, né, o que vai acontecer? Em outras palavras, é uma declaração de guerra. Isso, ainda bem que isso nunca aconteceu, né? Esse seria o último argumento, vamos dizer assim, a última ação que seria abater o avião, né? O Estado Nacional, pessoal, é também chamado de Estado-nação. Leva em consideração as pessoas que vivem no território e que possuem características singulares, segundo a sua própria identidade, como, por exemplo, a língua, a religião, a moeda, o hino do país, etc. Então, identidade, né, cultural, identidade histórica, identidade étnica, colocada em política dentro do Estado. Mais uma vez, aí, pessoas segurando as bandeirinhas dos países que nós podemos chamar também de Estado-nação, né? Mas vamos chamar a sua atenção, pessoal, para um detalhe, porque às vezes se cria o Estado, mas não existe uma nação ainda bem definida, bem delimitada, tá bom? Opa, tá aqui o Jack. O Jack está esclarecendo melhor a fala deles. Ó, como é que ele postou aqui no bate-papo? Eu me referia a abater aviões de guerra, mas isso, em último caso, melhor evitar conflito. Pois é, Jack. É preciso se evitar a todo custo, né, abater um avião de outro país, porque isso tem umas consequências. As pessoas que morrem, às vezes, se sendo civis, pior ainda, né? Por que não autorizou aterrissar? É como que alguém chegasse diante de uma situação tensa, um policial, e aí ele chegasse logo atirando, sem tentar antes algemar o agressor, entendeu? Não, chegou atirando e matou e pronto, acabou. Enfim, no caso de avião, tem que haver uma tratativa no sentido dele pousar, dele aterrissar para a aeronave ser revistada. Beleza? Os Estados-nações, ou propriamente os países, né, surgiram no fim do século XVIII, ou seja, 1700 e tanto, e início do XIX, 1800 e tanto. Galera, só fazendo aqui uma pequena ressalva, alguns países foram antes, né? Exatamente, a gente está colocando fim do século XVIII, mas século XVIII é 1700 e tanto. Nós temos países na Europa que é do século XII, século XIII, vamos comentar isso ainda hoje. Tá legal? O que foram constituídos? Os Estados-nações. Foram constituídos como um mecanismo de divisão do espaço geográfico internacional. Lógico, porque aí você clareia mais essa questão do espaço que cada país ocupa, quando já fica clara a divisão do espaço geográfico. Estabelecendo uma nova configuração política espacial, fruto da burguesia e revolução industrial, que contribuíram para proteger o mercado de um determinado território. Opa, falou agora um lance diferente, uma novidade aí. Mercado, comércio.
Quando fala em proteger o mercado, é atender os interesses de uma classe social, né? Tá certo? E eu estou me referindo a quem? À burguesia. Estou me referindo aos comerciantes. Tá legal? Vamos referir aos comerciantes. Então, veja vocês, é que o surgimento dos Estados-nações, né? Ou então países, assim, para ficar mais claro, surge em um momento em que uma classe social está em ascensão, que é a burguesia. Comerciantes. E esses caras, viu, Jack? Esses caras vão ter dificuldades para vender seus produtos em algumas partes da Europa, poder comprar. Então, eles vão, de forma muito bem articulada, eles vão pensar maneiras, formas de garantir mais lucro. E uma delas é exatamente contribuir para o surgimento de Estados-nações. Porque, meus queridos, minhas queridas, alunos, queridas alunas, observe como é que era antes do Estado Nacional. Como é que era antes do surgimento dos países na Europa. Rapaz, era um inferno. A Europa toda pulverizada, vários condados, ducados, núcleos, né, administrativos. E aí o que é que acontece? Cada fragmento de território desse tinha um idioma diferente, tinha moeda diferente, tinha sistema de pesos e medidas diferentes. Rapaz, para quem é comerciante, para quem é burgueses, né, na época, era algo que atrapalhava muito. Havia, portanto, a necessidade de uma divisão. Mas assim, ao invés de pequenos núcleos administrativos, condados, ducados, uma fragmentação política, nesse caso aqui, vamos ter o quê? Uma unificação. Unificação de pesos e medidas. Opa, aqui o Jack. Professor, o que o senhor quer dizer nesse slide é que o foco do feudalismo era no comércio? Bom, não o foco do feudalismo, viu, Jack? Mas o foco da burguesia. Porque o feudalismo, tal qual nós estudamos, tal, você lembra? No feudalismo, houve uma retração muito forte do comércio, assim também como da cidade. Só depois que nós tivemos o renascimento comercial e o renascimento urbano. Tá bom? Como é que o Jack comenta mais no bate-papo? É que o povo vinha crescendo e cada parte queria um pedaço de território. Bom, as terras não foram divididas, né? As terras não foram divididas. Então não houve assim, algo nesse sentido assim, Jack, né? Garantindo o surgimento das nações, garantindo o surgimento de novos estados, nações, né? E os privilégios da burguesia serem contemplados. Opa, Pajeú do Piauí, bom dia, professor, tem como o senhor voltar? Tem, meu irmão, minha irmã, mas voltar qual página exatamente? Porque agora que eu vejo a mensagem, as páginas, eu não sei qual é a página específica que você está falando, nós estamos na página 7. O que você refere? É a página, essa aqui é a página 6, vai dar aqui um retornozinho no IPTV, eu estou acompanhando aqui, agora que eu estou dando uma olhada. Essa que você deseja, alguma anotação, fazer algum comentário, ou é essa outra, da página 5, né? Estou voltando aí as páginas. Qual é exatamente que o senhor deseja? Senhor, senhora, senhorita, não tem como saber. Ah, página 6, olha a comunicação. Pois está aí a página 6. Deseja que faça mais algum comentário? Era para fazer alguma anotação? O que era exatamente? Lá de Pajeú do Piauí, terra boa. Ok, estou ali aguardando aqui um retorno, um feedback. Ah, sim, enquanto você, lá de Pajeú, responde, o Jack, ele comenta no nosso bate-papo aqui, também pelo YouTube. Professor, o que é a soberania política? Jack, interessante sua pergunta. Veja bem, soberania é quando um país, ele consegue... Não, tranquilo, eu explico sim, não precisa... enquanto respondo aqui o Jack,
que está, olha que coisa linda para a tecnologia, a educação à distância. Enquanto eu respondo ao Jack, que está em Betânia, né, no Piauí, nós aguardamos os nossos queridos alunos e alunas de Pajeú, do Piauí, que estão anotando. Estou acompanhando aqui um pelo IPTV e outro, né, pelo YouTube. Vamos lá, Jack, soberania. Soberania, Jack, é quando o país exige que as outras nações lhe respeitem. Tá legal? Por exemplo, aquela história do espaço aéreo que a gente falou há pouco. Um país que não está nem aí, Jack, que aeronaves de qualquer outro lugar do mundo passam por cima desse país, do espaço aéreo, né? E não dão satisfação a ninguém. Ah, meu irmão, aí o que está sendo agredido é o direito à soberania. É a soberania daquele país, cara. Né? Porque eles, não é a casa da mãe Joana, não. É preciso se identificar, a aeronave, né? Tem um código. Quem é o senhor que está tripulando? Fulano de tal. Né? Pode até pedir alguma documentação e aqui, na torre de comando, pode fazer um levantamento de algum dossiê sobre essa criatura. Tá? Então, soberania são as posturas de nações que exigem que as demais lhe respeitem. Né? É algo interessante, soberania. Que muitas vezes é atropelado, né? É atropelado. As pessoas não entendem direito e não vivenciam, né? E não vivenciam. Ok? Então, por exemplo, os Estados Unidos, para os Estados Unidos é engraçado. Ora, engraçado para não usar outra palavra. Existem vários países do mundo que têm base militar norte-americana. Sabiam disso? Pois é. Tem base militar dos Estados Unidos na Alemanha, né? Tem base militar dos Estados Unidos na Arábia Saudita, tem vários países do mundo. Agora pergunta aí, quantas bases militares de outros países tem no território norte-americano? Nenhuma. Nenhum. Os Estados Unidos sabem o que é soberania, eles entendem, bem direitinho. Precisa nem gastar muito em inglês para explicar o que é soberania para os Estados Unidos, porque eles exigem esse respeito muitas vezes, né, na bala do canhão. Né? Tá legal? Mas isso nós estamos comentando, Jack, em relação ao conceito de soberania, é uma pena, né, que as pessoas elas acabam negligenciando essa característica, né? Mas aqui o Jack, no bate-papo, interessante, mas tipo, a soberania militar é respeitar as bases militares e tudo aquilo que envolve soberania, parece que não saiu toda a mensagem não. Jack, ou está encoberto aqui com alguma coisa? Tá? Vamos em frente, enquanto chegamos a esse entendimento. Pajeú do Piauí, ainda está anotando? Pode nos retornar, por favor? Bom, enquanto isso, vejo que o Jack interage. É interessante, mas tipo a soberania militar, respeitar as bases militares e tudo aquilo que envolve soberania. Mas e a política? Tem a ver com o governo? Tem, acaba tudo tendo alguma relação, né, de apoio, de oposição, mas tem. Bom, Pajeú disse que já pode mudar o slide, vamos em frente. Aqui já comentamos, vamos para cá agora, né? Quem não realizasse medidas de proteção do mercado seria incapaz de competir com produtos ingleses. Então era preciso fechar. Era preciso fechar o mercado. Professor, explica isso aí. Vamos lá. Olha, nesse momento da história da Europa, a Inglaterra está bem à frente dos demais, né? E a Inglaterra com uma postura muito agressiva, né, em relação à conquista de mercados, em relação, né, à manutenção dos seus lucros, tá certo? Então, uma das justificativas para fechar, definir os limites de um Estado nacional, né, também era exatamente essa, proteção em relação à Inglaterra, né? Então, quem não realizasse medidas de proteção de mercado seria incapaz de competir com os produtos ingleses. Então era preciso fechar o mercado. Então era preciso fechar
o mercado. Ok? Quem é que está por trás de mercado, hein, Jack? Quem é que está por trás do mercado? Né? Mercado que eu não estou me referindo não é o prédio público, né, na sua cidade. Eu estou me referindo às atividades econômicas vinculadas ao mercado. Que é o quê? Que é comprar, vender, né? Desde numa barraquinha até numa loja mais estruturada. Quem é que está por trás disso tudo, em relação a esse lance de mercado? Ora, a burguesia. Então, a burguesia, ela vai apoiar esse processo, né, de surgimento e fortalecimento dos Estados nacionais, né? Mas qual era a regra? A regra era o seguinte: qual era a regra nesse período aí, pessoal? Veja bem, o mercado, o comércio, às vezes assim, professor, mas aí só diz mais respeito à burguesia. Não, bom, é verdade, né? Porque o capital é deles, o dinheiro é deles. Se estiver tendo problema aqui no Brasil, vai para a Inglaterra, se tiver problema na Inglaterra, vai para a Alemanha e por aí vai, né? Por aí vai. Então, para competir com esses produtos ingleses, era preciso ter, assim, muita determinação. Então, o surgimento dos países com seus limites, deu assim um chega para lá, em relação a aqueles que estavam ganhando com aquela fragmentação do poder. Tá legal? A proteção de mercado não devia se limitar apenas a fiscalizar as fronteiras ou taxar produtos. Mais do que isso, muito, muito mais do que isso, era preciso constituir sentimentos de amor à pátria. O que vocês observam, pessoal, aí nesse segundo parágrafo, né? Proteger mercado, ele já inicia dessa forma. Proteger mercado? Não deve, né? Não deve se limitar apenas à fiscalização de fronteiras, taxar produtos. Mais do que isso, era preciso constituir sentimentos de amor à pátria. Opa! E agora nós vamos estar diante de um outro conceito, que é o nacionalismo, né? Estão todos bem relacionados, viu? Nacionalismo, com conceito de Estado, né? Democracia, né? Era algo que estava bastante consolidado naquela época. O Estado Nacional Moderno, o antigo regime, constituiu um conjunto de práticas envolvendo questões de ordem econômica, social e política, tá? Olha, por que está colocado na sua tela Estado Nacional Moderno? É para você não misturar, não fazer confusão com o Estado nacional contemporâneo, que é o que a gente vive no dia de hoje, né? Que tem todo o seu diferencial, né? Agora, independente das mudanças no mundo, quem é que está se destacando, pessoal? Quem está se destacando nesse período, no surgimento do Estado Nacional, que é Estado Nacional burguês, né? Com apoio muito forte da burguesia, tá? Agora sim, gente, é um conjunto de práticas, não é só um, não é só dois, não. É um conjunto de práticas envolvendo questões de ordem, questões econômicas, questões social e política. Aí, né, vocês estão vendo na imagem uma estátua equestre, né, de um desses reis do Estado Nacional, né, e que foram marcados, né, na sua gestão por agirem com muita truculência. A partir do século XVI, a Europa ocidental sofreu diversas transformações. Então, vamos grifar. Século XVI, né, ele está se referindo em Europa ocidental, né, sofreu transformações proporcionadas pelo crescimento da cidade, das atividades comerciais e da violência, perdão, das atividades comerciais e da ciência. A ciência. Onde é que está vendo barco nessa imagem? Parecem barcos nessa imagem? Não. Essa que está agora na tela, Jack?
São os castelos aí, as construções medievais, nos burgos. Galera, é o seguinte, a população está aumentando, né? Na Europa Ocidental. Isso vai acabar, de certa forma, estimulando o crescimento, né, da própria cidade. Tá bom? O novo desenvolvimento econômico precisava de outro modelo político. Era tipo assim, o Brasil que vigorava o mercantilismo, não, ela tem plenamente condição, né, de adaptar tudo isso. Por quê? Quais eram, galera, as mudanças que estavam acontecendo naquela época? A burguesia, uma classe social relativamente nova, em ascensão, e está sabendo bem administrar as suas riquezas, né, os seus territórios, os seus domínios, né? Mas não dava mais para ser monarquia absolutista. Não dava, né? Não dava. Por quê? Ficava uma contradição. Alguns queriam, de fato, e eram pessoas bem intencionadas, queriam que esse movimento econômico fosse conduzido pelos militares. Então foi uma luta muito grande, né, para tentar comentar isso, explicar isso, né? A burguesia, o que a burguesia quer? A burguesia quer que, com o surgimento desses estados nacionais, eles tenham poder sobre esses governantes, tenham ingerência sobre esses governantes. Tá legal? Os países europeus centralizando o poder nas mãos de um rei. E esse que se torna uma das figuras importantes ao lado da igreja e da nova classe que surgia, a burguesia. Ok? Então, aí Henrique VIII, o rei da Inglaterra, um rei ultra, mega, hiper, super poderoso, né? É um dos expoentes, assim, clássico do que nós chamamos de absolutismo monárquico. Lembrando que esse momento que nós estamos estudando, os estados nacionais, eles vão surgir atrelado a esses reis, que aí você pode até pensar assim, professor, e durante a Idade Média não tinha reis? Não, na Europa tinha reis, mas não reis com plenos poderes, com muitos poderes, como era o caso do Henrique VIII, que vocês estão vendo aí, rei da Inglaterra, né? Então, esse processo de centralização do poder nas mãos, né, do governante, tanto é uma característica de surgimento do Estado, que não tinha antes, né, do Estado Nacional. Está falando de Estado Nacional, pessoal, não é o Estado do Piauí, o Estado do Maranhão, não. Estado Nacional era exatamente uma forma de se referir ao país como um todo. Olha aqui o Jack. Esses países europeus centralizavam o poder. No caso, isso fazia com que houvesse a valorização da igreja, pois era ela quem coroava o rei, né? Bom, o que é que a gente observa, né, em relação a isso, Jack, que você está falando, né? A valorização da igreja. A igreja participava daquela solenidade, como você está lembrando aqui, de coroar o poder do rei. Não, tem a ver sim, Jack, calma, tem a ver sim, né? Tem a ver tranquilamente. Essa questão, porque a burguesia tem qual poder? A burguesia tem o poder econômico, né? Mas não tem o poder das armas, por exemplo. Não tem o poder do rei de governar, né? Então tem toda essas características que você pode identificar. Aliança rei-burguesia é o que vai acabar acontecendo, né? Os reis não tinham condições de estrutura para sozinhos eles conseguirem administrar o país deles. Então daí a necessidade que eles tinham naquela época, né, de organizar uma burocracia do Estado, né, do governo, né? O que mais? Essa questão de garantir os bens da burguesia. A burguesia era muito interessada nesse aspecto. Tá legal? Então nós estamos tratando aqui, pessoal, do início dos Estados Nacionais, não é? O embrião, né? Ainda está ainda em formação, em gestação. Caso eleito, né?
Ok, Jack, como é? Estou calmo? Sim, claro. Tá tentando... Ah, beleza, compreendido, né? Vamos em frente. Os ideais mercantilistas conquistam os mercadores, comerciantes e profissionais burgueses. O dinheiro passa a ser a mais importante, olha só, gente, olha a grana, aquilo que eu falei há pouco, mais importante que a terra. E isso origina o nascimento de um novo sistema econômico, o capitalismo, né? O capitalismo. A burguesia, no primeiro momento, não vai, ela mesma, enquanto classe social, né, digamos assim, assumir o poder em alguns países. Mas, aquele que está à frente, seja ele quem for, se for alguém que vai, digamos assim, prestar contas com eles, é possível até que aceitasse, né, que aceitem. Mas agora, olha só o que está acontecendo. O mundo medieval, ele está ruindo, ele está caindo nos pedaços. Quem é que vai querer perpetuar um sistema feudal, que não estava garantindo comida para todos, por exemplo? Não estava, né? E é nesse contexto de uma nova realidade que a burguesia, ela possibilita, ela patrocina o rei nessa aventura, digamos assim, de conquistar, né, de configurar o poder estatal, porque para eles também era importante ter pessoas fiéis a eles, tá? A formação das monarquias nacionais ocorreu durante o período da Baixa Idade Média, entre o século XII e o século XV, nos países da Europa Ocidental. Os principais exemplos de monarquia nacional é a monarquia portuguesa, é a mais antiga, né? A monarquia espanhola, francesa e inglesa. Então tá aí, né, as nações que mais se destacaram nesse processo de formação do Estado Nacional. Galera, olha, eu acho interessante porque, vou fazer bem que é uma anotação. Enquanto, ele está dizendo o seguinte, entre o século XII, né, e o século XV, e o século XII, século XV, nos países da Europa Ocidental, a formação da monarquia ocorreu durante o período da... pronto, lembrei. Baixa Idade Média. Pessoal, é o seguinte, quando você pega do século V até o século décimo, do século V ao século X, tá? Século V ao século X, aqui é a Alta Idade Média, tá? A Alta Idade Média, a Alta Idade Média, tá? Já nesse outro período, pessoal, do século X ao século XV, nós vamos ter a Baixa Idade Média. A Baixa Idade Média. E é exatamente nesse período que nós vamos localizar essa galera todinha que nós falamos há pouco aqui, tá bom? É algo que vai na sequência. Aqui nós temos a Alta Idade Média e aqui nós temos a Baixa Idade Média. Eu vou até abreviar aqui para a gente ganhar tempo. Tá legal? É nesse período aqui, pessoal, que vai acontecer o renascimento urbano e comercial, meu povo. Vamos esquecer isso aí não, olha. O que é que tá embaixo? A indústria, tá? Comércio, mas quem sabe, né? Ao montar essa estrutura toda aí, pessoal, nós vamos ter assim exemplos. Se eles conseguirem, nós também vamos conseguir. Exemplo das monarquias nacionais são portuguesa, espanhola, francesa e inglesa. Tá legal? Tá vendo a imagem, o rei despachando, os outros ficam observando. Era essa a situação naquele momento. Os senhores feudais, que possuíam poder na Idade Média, começaram a perder sua posição.
senhores feudais, né? Sobretudo aquele senhor feudal que tinha... Opa, aqui o Jack. Professor, o senhor poderia explicar esse conteúdo no mês que vem na próxima na aula do pré-ENEM online? Deve ser, né, Jack, que você está falando? Porque aqui tem uma sequência para nós cumprirmos, lá também, né? Mas tranquilo, de boa, podemos comentar no pré-ENEM online. Ok? O rei, pessoal, nessa confusão toda, o rei torna-se a figura responsável por administrar a política, a economia, a justiça e o exército. Tá certo? Não é, galera, assim um corpo alheio, né? Aquela caserna, né? A ditadura militar. Tá? Mas veja vocês que é tipo assim, ó, de um lado o rei tinha a nobreza, do outro lado a burguesia. A nobreza, eles não pagam salários, né? Eles têm privilégios. E os trabalhadores do outro lado? Não, os trabalhadores não tem lei, não tem nada, como nenhum deles tinham também, né? Nenhum deles tinham. Bom, a administração do poder dos senhores feudais também levaria a um fortalecimento político do rei. Aliados com a ascendente burguesia, os moradores tiveram maior possibilidade de arrecadar os impostos necessários para desenvolver e manter as instituições necessárias para que a administração e segurança pública, parece que cortou alguma coisa aí. Mas assim, quem vai estar por trás de tudo isso é a ascendente monarquia, né? A ascendente monarquia. Opa, aqui o Jack. Então, o rei estava começando a se destacar acima dos senhores feudais. Qual era o rei especificamente, Jack, que você está falando? Não ficou claro, viu, Jack? Aqui para nós. Ok, vamos dando sequência, né? Aliados com a ascendente burguesia, porque tem a famosa aliança rei-burguesia, os monarcas tiveram maior possibilidade de arrancar, né, os impostos necessários para desenvolver e manter as tradições necessárias para a administração. Ok? Então, junto aí a vontade, como é que o povo diz no interior, juntou a fome com a vontade de comer, é tipo assim, os reis estavam desejosos, né, de subir naquele trono e dar-se uma guinada na vida dele, né? É até compreensível, não é não? Você pensar só assim na perspectiva dele mesmo. No entanto, vamos ter algumas situações que vão nos obrigar a reverter isso que nós estamos falando. O que, especificamente? O 14? Tudo bem, o Jack pede que a gente comente o 14. É isso aí, Jack Souza. Olha, o slide 14. Qual é a essência desse slide, né? Tem a imagem, o rei, a rainha, cercado dos seus súditos, né? Os senhores feudais que possuíam o poder na Idade Média começaram a perder. Sim, perder para quem? Perder para a burguesia, não é? Perder para a burguesia. Porque assim, a nobreza, viu, Jack? Eles tinham prestígio, eles tinham sobrenome tradicionais, mas não era longe de ter o poder econômico que tinha, por exemplo, a burguesia, que tinha, dependendo da situação, você vai ter o quê? Reis fracos que precisam dos burgueses para poder reconquistar o país, o território, enfim, tá? Então, nessa Baixa Idade Média, que eu falei há pouco, na Baixa Idade Média, quando você olha o gráfico para a população dos Estados Unidos, o que é que está acontecendo? Está em queda, né? Está em queda. E isso reflete fortemente em outras esferas, né, da vida humana. E aí, Jack, quem vai ser o protagonista? É exatamente o protagonista, para ser o povo, é para ser a população. Tá legal? Ok, Jack? A situação, sim.
Olha o Jack está colocando no bate-papo. A situação estava mudando. Uns aceitando, Jack, e outros não. Não é? Porque essa questão de mudança, né? De transformações, ela é muito delicada. Tá? Alguns reagem de uma forma, outros reagem de outra. Então, quem é que está perdendo espaço aí? É a nobreza. É os condes, os barões, os duques. Eles podem enfrentar o monarca? Pode, né? Pode. Questionar, veja bem, em relação àquela situação que estava posta, em procurar outras alternativas. Então, o rei, ele está incumbido, naquela época, na Idade Moderna, né, está imbuído de uma missão bastante delicada. Não é? Por quê? Porque ao tempo em que o rei ele mantém esse diálogo com a nobreza, né? Porque é elite local, então não era conveniente o rei bater de frente com a nobreza. Por outro lado, também não era conveniente, né, bater de frente com a burguesia, porque a burguesia é quem pagava os impostos. Eles é quem acabavam bancando boa parte do luxo da corte. Ok? Ao Jack Souza. Por isso mesmo que eu tinha citado o burguês em uma posição superior no início da aula. Não chega a ser assim a posição superior, porque na verdade os militares que matavam e torturavam, eles não era conveniente para eles divulgarem, né? Divulgar, tornar público. Então eles traziam com muito cuidado. Tá legal, Jack? Vamos em frente. Já comentamos. Bom, ao tempo em que isso aqui é um fato, viu, gente? Há um tempo em que beneficiava quem? Beneficiava a burguesia. Ao tempo em que beneficiava a burguesia, né? O rei cultivava o apoio da nobreza, reforçando os laços de fidelidade entre eles ao atraí-los para a corte e promovendo mais destacado para importantes cargos no Estado. Bom, em outras palavras, o que é que está posto? Está posto que essa aliança rei-burguesia tem interesses do rei, que é de poder político, tem interesse da burguesia, que é de lucrar mais. Tá legal? Meus queridos, nós vamos fazer um breve intervalo e na sequência nós vamos retornar falando sobre o surgimento dos Estados Nacionais. Aguardando vocês.